Você já esteve no deserto? Você já esteve no deserto, irmão? Porque deserto é coisa de crente, né? Quando a gente fala assim, você está no deserto, o crente entende. Se você falar para uma outra pessoa, não vai entender muito bem esse negócio de deserto, não. Né? Mas essa é a pergunta. Você já esteve no deserto? Como é estar no deserto? Agora, há uma grande diferença de estar no deserto sozinho e estar no deserto com Deus. Essa é a grande diferença. A palavra de Deus para nós, 1 Coríntios capítulo 10, verso 1 ao 10, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Pai, a sua palavra está diante de nós. Se nós pararmos por aqui, Senhor, eu creio que nós já somos abençoados, só nessa meditação. Mas também, Senhor, eu ouso dizer que o Senhor ainda tem algo mais a acrescentar ao teu povo, porque o Senhor é Deus que fala. Essa palavra foi escrita para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Portanto, Deus, nos ensine algo, nos ajuda, Senhor, que o Espírito Santo possa estar me usando, e não permita, Espírito Santo, que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que eu também possa ser abençoado pelo poder da tua palavra. Para isso te damos toda a liberdade, e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Toma a primazia, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Amados, a palavra de Deus é 100% proveitosa. E diz a palavra que ela é digna de aceitação. Ou seja, a Bíblia nos ensina, a palavra nos exorta e a palavra nos consola. Às vezes a gente fala assim, mas é só palavra de exortação. Irmãos, exortação é tratamento. É o tratamento de Deus para conosco. Deus, quando nos exorta, Ele nos trata. Então a Bíblia não somente contém, como ela é a palavra fidedigna de Deus. De Gênesis a Apocalipse, você pode confiar em todas as passagens da Bíblia, porque é a palavra pura e genuína do Senhor. Esse livro de Números, né, que traz essa passagem no qual Paulo estava citando aos moradores, à igreja de Corinto, o livro de Números poderia ser chamado, por exemplo, de livro das caminhadas. Ele poderia, por exemplo, ser chamado de livro da peregrinação no deserto, porque o povo peregrinou no deserto. Poderia também ser chamado de livro das murmurações. Como esse povo murmurou, irmãos. Se você ler o livro de Números, você vai ver murmuração em cima de murmuração. Como o povo murmurou com Deus. Como o povo murmurou com Moisés. Ao ponto de dizer para Moisés, tu nos trouxeste aqui para morrer aqui nesse deserto. Foi para isso que tu nos trouxeste. O povo, quando sai do Egito, ele sente saudade da cebola do Egito, dos pepinos do Egito, das iguarias do Egito. Ou seja, o povo sai do Egito e o Egito não sai de dentro do povo. Era assim que aquele povo estava se sentindo. Esse livro, ele narra a caminhada de Israel e a caminhada de Moisés
que foi exatamente o guia daquele povo, levantado por Deus. Deus levanta Moisés para tirar o seu povo das garras de Faraó. Um povo esse que estava sendo escravizado. E você conhece muito bem a história. Então, irmão, no deserto, Deus manifestou o seu poder, tirando o povo debaixo do governo de Faraó. Como você conhece a história das 10 pragas que ele enviou sobre o Egito, né? Todos nós conhecemos. E como Deus agiu sobre as 10 pragas, desafiando aos deuses do Egito. E cada uma o Senhor venceu a batalha, porque o nosso Deus é Deus de vitória. Amém, irmãos? Ele é Deus de vitória. Essa foi a maneira com que Deus agiu. Deus agiu através de quê? Através do seu servo Moisés. Falava com Moisés, Moisés agia e Deus trazia ao povo o milagre. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Deus não abandonou aquele povo em nenhum momento de deserto. Deus estava presente com o povo e por intermédio de Moisés, Deus tira esse povo do Egito e caminha pelo deserto rumo aonde? A terra prometida. Havia uma promessa no coração daquele povo, uma promessa dada por Deus. Havia uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra boa, terra de bons negócios até, terra boa, terra de bons frutos, terra de manutenção. Então Deus ele dá essa direção para o povo. E duas coisas me chamam a atenção nessa passagem, queridos. A primeira coisa que me chama a atenção é que Deus tira esse povo com uma direção. Você está no deserto, Deus tem uma direção para você. Você não está sozinho nessa caminhada. A questão é que nós não estamos tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer com cada um de nós que estamos no deserto. Então peça a Deus nessa noite, Senhor, me dá sensibilidade, me dê discernimento. Eu quero entender esse período do deserto. Não peça a Deus para te tirar de lá, porque Deus sabe o tempo que cada um de nós permaneceremos no deserto. Você sabia disso? Há um tempo determinado. O povo não sai do deserto sem direção. O povo não está no deserto sem promessa. O povo que ali estava com uma promessa fixa por Deus. Deus falou lá atrás para Abraão. Eu disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Moisés tinha essa promessa no coração, essa promessa se estendeu ao povo, se estende ao povo. As promessas de Deus são para nós, irmãos. Você crê que Deus tem promessa para nós? Deus tem promessa para a sua igreja até o último dia. Deus tem promessa e as promessas dele não serão frustradas. Deus não é frustrado com a sua promessa. Quem é que perde a promessa? Você. O povo perdeu a promessa, querido. Moisés viu a terra, porém não tomou posse da terra. O Senhor disse para Moisés, Moisés, contempla a terra. Você já imaginou que visão? Imaginou, pastor, contemplar aquela terra toda, o fruto da terra, tudo maravilhoso. E o Senhor diz, ó, você está olhando, o que você está vendo, você não vai possuir. Entende, amado? Eu não sei o deserto da tua vida, mas o deserto é para você aprender. O deserto é para você fechar essa tua boca grande. Para de murmurar no deserto. O povo caminha com o destino traçado, com uma promessa no coração. Quando inevitavelmente passamos pelos desertos da vida, não passamos sem direção. Deus tem planos no deserto. A tua vida que já está escrita na mão de Deus. Tudo está escrito na mão de Deus. Ah, pastor, eu estou no deserto. Será que eu vou conseguir o ministério? Fique no deserto. Está nas mãos de Deus. Ah, pastor, eu fiquei no deserto. Murmurei no deserto e de repente perdi tudo na vida. Você perdeu, não foi Deus que lhe tirou. Deus não tira. Você perdeu no deserto.
Deserto é lugar de aprendizado, querido. Era necessário passar pelo Sinai para receber a lei de Deus. Deus é Deus ordeiro. Deus dá uma ordem. Deus, ele escreve. Olha, é assim que você vai se conduzir. Você vai conduzir a sua família desse jeito. Você vai conduzir seus filhos dessa maneira. É assim que eu quero vocês. Eu quero vocês tirando do suor do rosto teu sustento. Eu quero vocês trabalhadores. Deus deu toda a lei. Leia o livro de Levíticos, você vai ver como Deus discrimina a lei, tudo certinho, tudo no seu lugar, porque o nosso Deus é ordeiro. Deus tem planos com cada um de nós, irmãos, e Deus tem plano no deserto. Não peça para Deus, Senhor, me tira do deserto, mas que essa noite você possa estar dizendo, Senhor, me fortaleça, para que eu passe pelo deserto fiel a Ti. Fiel a Ti. Foi no Sinai que o povo recebeu a palavra de Deus, irmãos, a lei de Deus. Eles precisavam da lei. Você imagina viver num mundo sem lei. Imagina viver no meio daquele povo, mais de 1 milhão de pessoas vivendo no meio daquele povo sem lei nenhuma, cada um fazendo o que bem entende. Você acha que esse povo seria chamado povo de Deus, Israel de Deus? Esse povo seria chamado povo de Deus, um povo desordeiro que faz o que quer, que fornica, que rouba, que dá volta em todo mundo, que dá golpe em todo mundo. Quer ser chamado povo de Deus? Ande em retidão. É andar em retidão, porque o Senhor deu a lei. Ah, pastor, mas aí no Novo Testamento a lei... Você acha isso mesmo, irmão? Querido, princípios são imutáveis. Amém, irmãos? Imutáveis. Você não pode mudar os princípios da lei. A fidelidade a Deus, a obediência a Deus. Você não pode mudar isso. O nosso Deus é Deus ordeiro e de estrutura, irmãos. A obra de Deus, ela é processual. E Ele faz da maneira que Ele quer, a maneira que Ele bem entende. Você fica no tempo, no deserto, que Ele bem entende. E a nós só resta o amém. Só o amém. Quantos estão no deserto aí? Seja sincero, está passando um momento difícil da vida. Pastor, estou passando um momento difícil. Pastor, há um desemprego. Pastor, as pessoas estão me caluniando. Talvez você esteja nesse deserto, o deserto da calúnia. Alguém está te caluniando, fique firme. O Senhor te exaltará. Você crê nisso, meu irmão? O Senhor te exaltará. A obra de Deus é processual. Ele faz, há um processo de Deus. Não é de qualquer maneira. Nós, homens, queremos fazer a coisa de qualquer jeito. Deus não é assim. Deus faz no tempo dele. Deus faz do jeito dele. É do jeito do Senhor. É assim que ele age. Do jeito dele. Deus não precisava, irmãos, de 7 mergulhos para curar Naamã. Você acha que Deus precisava disso? Não, vai ter que ser 7, porque vai que eu falhe. Né? Vai que no primeiro não acontece nada. Então eu vou dar 7. Você acha que Deus precisa disso, irmão? Deus não precisava disso. Naamã precisava. Naamã precisava ser tratado da sua soberba, da sua vaidade. Você lembra quando ele chegou diante do profeta? O que o profeta disse? Vai, se lave quantas vezes? Aonde? No Jordão. E o que Naamã falou? Não são rios, Abana e Farfar. Olha aí. Peito cheio. Cheio de lepra, escondido naquele fardamento, escondido naquelas medalhas. Havia um homem leproso, havia um homem pecador, muito mais do que a lepra. Deus estava tratando da soberba de Naamã. Era isso que Deus queria, quebrar Naamã. Aí Naamã diz, não são Abana e Farfar, rios de Damasco. Ou seja, a minha cidade é muito melhor do que isso daqui. Não são rios melhores do que esse rio aqui, infecto, coisa imunda. Eu, Naamã, vou mergulhar? Não. Deus tratou, querido. Deus trata quando você obedece. Primeiro mergulho de Naamã, imagina ele olhando para a pele, leprosa. Segundo, terceiro, quarto, leprosa. Quinto mergulho, sexto mergulho. Já imaginou o coração de Naamã? Esse negócio não vai dar jeito, não. Mas eu vou ao 7º. Eu vou ao 7º mergulho. E no 7º mergulho, o que aconteceu com Naamã? A pele ficou pura como a alva. Ficou limpa como pele de criança. Porque Deus é ordeiro.
Deus, ele tem o tempo dele determinado. Deus faz como ele quer. Irmãos, Deus, quando tem que operar, ele sai da lógica para operar. Você já viu algum prego flutuar? Alguém já viu prego flutuar? Jogou um prego na água e flutuou? Pois é, o Senhor fez flutuar um machado, irmãos. Sabe por quê? Porque ele quebra a lógica. Ah, mas a física não interessa a física. Deus está acima da física quântica, da matemática, está acima da química. Ele está acima da medicina, operando Deus. Quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E aí o que o profeta diz? Me dá madeira. Me dá uma madeirinha. Lançou na água. O que aconteceu com o machado, irmão? Você sabe? Fica imaginando que o machado ele foi se juntando à madeira, pastor. E ele pôde trazer o machado de volta. Porque o nosso Deus, ele sai da lógica. Deus, quando opera, ele sai da lógica, irmãos. Assim é o nosso Deus. Deus operou e opera maravilhas somente através da sua palavra. Deus manda e as coisas acontecem. Deus curou um cego de nascença apenas com a sua palavra. Bartimeu, quando encontrou Jesus, ele disse: Senhor, filho de Davi, tende o que? Misericórdia de mim. O que o Senhor falou? O que você quer? Vamos conversar, vamos bater um papo. Você já foi ao médico, tem laudo, tem o quê? Isso é câncer, o que é? Para eu saber o que eu vou fazer. Foi isso que ele falou, irmão? O que queres que eu te faça? O que você acha que ele queria, irmão? Ele queria dinheiro? Que eu veja. Então vê. A tua fé te salvou. Através da palavra, ele curou o homem da mão mirrada. Através da palavra, estique a sua mão, esticou. E o milagre aconteceu. Através da palavra de Deus, paralítico andou. Pelo poder da palavra, cegos enxergaram, irmãos, mudos falaram, endemoniados foram libertos. Pelo poder da palavra, o Senhor disse: sai dele, e o demônio sai. Você está entendendo isso, querido? Esse Deus da palavra é o Deus que está com você nesse teu deserto. O que você precisa no deserto? Apenas uma palavra. E a palavra Deus está lhe dando nessa noite. Qual é a palavra, pastor? Fique firme no deserto. Fique quieto no deserto. Fique aí no deserto. Está entendendo, irmão? Ah, então eu vou ficar parado? Não. Ande no deserto. Deserto não é lugar de você ficar parado. Ande, ou seja, é lugar de agir, é ação. Deserto é para isso. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E esse deserto, em nome de Jesus, vai acabar. Vai acabar esse deserto em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Segunda coisa que eu aprendo. No deserto, o povo receberia muito mais do que a lei. Eles receberiam preceitos civis, um norte moral e espiritual. Eles receberiam um norte para a sua vida. Ou seja, nada seria de qualquer maneira. O deserto, ele é necessário. Porque o deserto é a sala de aula do Espírito Santo. É lá no deserto que você prova que Deus está com você. É no deserto da sua vida, querido, que Deus se manifesta, que Deus envia a manutenção, Deus envia tudo no deserto. Não desista do deserto. Pastor, mas é difícil demais. Eu sei que já estive lá. Eu sei. E não há nenhum crente, irmãos, nenhum crente, nenhum cristão que nunca esteve no deserto. Eu ouso apontar, olha, eu não encontrei nenhum. Seja você jovem, a sua família já passou pelo deserto. Seja você homem, mulher, casal, quantos estão atravessando o deserto? Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 26, 39. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Quem está falando isso aqui, irmão? Jesus. O que ele disse? Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. No deserto, a gente clama a Deus. É normal clamar. Era o deserto que Jesus estava atravessando, mas era necessário atravessar. Foi necessário aquele deserto. E não foi o diabo que colocou ele ali, não, irmão. O diabo venceu. Não venceu coisíssima nenhuma. Ninguém venceu o Senhor. Ele venceu a morte. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas para que isso acontecesse, ele tinha que passar pelo deserto. E ele passou pelo deserto. Todavia não seja como eu quero, e sim como
Tu tem coragem de dizer isso nessa noite? Senhor, que não seja como eu quero nesse deserto, mas como tu queres. Como tu queres. A gente é tão bom de louvor, né, irmão? A gente louva, a gente canta, né? A gente fala tanta coisa, dizer, o sacrifício sou eu. Eu fico imaginando o Senhor olhando e falando assim, rapaz, mas nem de brincadeira tu é o sacrifício. Nem de brincadeira, tu não tem coragem de me entregar a tua unha encravada. Ainda mais você ser o sacrifício. Eu fico imaginando Deus quando a gente começa a falar um monte de coisa. Não, eu estou contigo, Senhor, eu jamais te abandonarei. Pedro falou isso. Não, Senhor, onde tu fores eu irei. Eu vou contigo. Ah, Pedrão, tu não vai para o meu deserto. O deserto que eu vou, você não vai. Querido, o teu deserto, presta atenção nisso, é particular, varão. O teu deserto é para você entendeu isso? Ah, Senhor, eu quero, Senhor, me ajuda. Manda alguém comigo. Só o Espírito Santo. Já basta para você, sim ou não? Com o Espírito Santo você tem todos. Você tem tudo na sua vida, irmão. Vá com o Espírito Santo. Não clame. Olha, eu preciso de ajuda no deserto. Você precisa de Deus no deserto. Você precisa do Espírito Santo. A vontade de Deus sempre irá prevalecer, assim como prevaleceu na vida de Jesus. O Senhor poderia ter livrado ele, sim ou não, irmão? Não, eu vou livrar, vou mandar um anjo aí agora. Não, chega, meu filho está sangrando. Deus tinha planos. O plano do deserto era ir até o final. Até o final. Quando parecia que o deserto tinha terminado, irmãos, jorraram água do seu corpo. Firmaram uma lança no corpo de Jesus, porque no deserto você tem que esvaziar completamente. E no deserto ele esvaziou-se completamente, como diz a palavra. Ele foi para o deserto para nos garantir a vitória, a vida e vida em abundância. Tudo foi conquistado lá no deserto da vida de Jesus. Irmão, você está reclamando de quê? Desse desertozinho sem vergonha que você está atravessando. Esse desertozinho onde você pega um celular. Pastor Manel, por favor, me ajude em oração. É esse deserto que você está reclamando? Aí o servo de Deus faz o quê? Senhor, abençoa teu servo. Senhor. Dá força para ele, não é assim? É assim ou não é? Não é assim, pastor? Quantos ligam para nós? Ah, abençoa, Senhor, dá saúde, dá vigor. A quem o Senhor clamou? Ele foi na direção certa. Pai, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas que não seja como a minha vontade, não. Mas sim como a sua vontade. Deus tinha planos até o final. Deus tem propósito nesse deserto no qual você está atravessando. Nós somos reprovados quando saímos da direção de Deus, irmãos. A falta de temor, a murmuração, fez com que o povo andasse em círculo e permanecesse no deserto por 40 anos. Muitos ainda estão no deserto e já poderiam ter saído de lá. Mas enquanto você murmurar, você vai permanecer no deserto, porque deserto é escola. Tens muito que aprender no deserto. Fecha essa tua boca grande, ao invés de você murmurar, ao invés de você reclamar com Deus, ao invés de você falar mal da igreja. Ah não, a minha igreja não está fazendo nada. Olhe para você e faça como Paulo, miserável homem que eu sou. Sou miserável homem. É isso que o Senhor está tratando conosco nessa noite, uma autoanálise, se analisar no deserto, não quando sair dele. Faça a sua análise, querido, nesse deserto. Deus tem projetos para cada um de nós, mas nós somos reprovados, sabe quando? Quando a gente se compara com o outro. A gente começa a ser reprovado. Ah, Senhor, por quê? Por que a vida do meu irmão ali é tão boa, Senhor? A minha vida é tão difícil. Por que o Rony está sempre com essa cara feliz, alegre? Senhor, por que a esposa está sempre com ele? Senhor, não, Senhor, o André, Senhor, olha só, está terminando o seminário. Irmão, deixa a vida do teu irmão em nome de Jesus. Deus está cuidando dele, como está cuidando de você. O deserto é seu. O deserto é seu, Ronald. Andrezinho, o deserto é teu. E o meu deserto é meu. Amém, querido? Você está entendendo isso? O meu deserto é meu. Paulo estava dizendo, não esqueçam. Não esqueça o quê? Não esqueça o que aconteceu com nossos pais aonde? No deserto.
Aí ele dá uma dica, 1 Coríntios 10, 1 a 4. Ora, irmãos, não quero que ignoreis. Ele está falando, não seja você um ignorante. Tá? Traga a sua memória. Então não ignore que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, não faltou alimento, não faltou, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Cristo é a pedra que está com você nesse deserto. Cristo é a pedra. Ele está com você. O Todo-Poderoso está com você, está batalhando a teu favor. Ah, mas o deserto, os inimigos se levantam, o problema dos inimigos, eles que se virem para lá. O meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu preciso, do que eu peço, muito mais do que eu imagino. Querido, creia que virá vitória de parte que você nem sabe. Talvez hoje seja o último dia seu desse deserto. Deus te trouxe aqui para isso, para dizer para você, olha, é tempo demais que você está nesse deserto. É hora de sair. Aí no verso 7 ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Preste atenção nessa palavra para você, querido. É possível estar em um ambiente em que a água jorra da rocha, em que milagres estão acontecendo, e mesmo assim, na prática do pecado. É dura essa palavra, mas é possível isso. É possível. É possível você estar no altar, enganando quem quer que seja. Mas a Deus não. Deus sabia o coração de todos. Mais de 1 milhão de pessoas. Deus conhecia o coração daqueles homens. Você está entendendo isso, irmão? Como estou entendendo essa palavra? E essa palavra não é só para a nossa igreja, não, tá? Porque essa palavra vai para a internet. Você que está me ouvindo aí pela internet. É possível você estar no altar, como pregador, você que está aí como ministro, como missionário. É possível você estar aí e mesmo assim, na prática de pecado. Porque a palavra do Senhor diz, não pratiquemos imoralidade como alguns deles. Alguns, eu louvo a Deus que tem sempre o remanescente. Tem sempre um que está fora dessa sujeira toda, irmãos. Louvo a Deus por isso. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Deus cuida disso. Você pode dizer amém? É possível sermos praticantes de milagre. Está fazendo tudo o que Deus não aprova, irmãos. É possível. É possível você subir no altar, orar, alguém ser curado e mesmo assim estar numa vida de pecado. Por que se diz isso, pastor? Porque o poderoso é o nome de Jesus. Não é você que tem poder. Não somos nós os poderosos. Tire o teu foco dos pastores, em nome de Jesus. Para de olhar para o pastor. Você tem poder para orar. Você tem poder para buscar a Deus. Você pode abençoar a tua família. Às vezes a gente pensa, não, só quem expulsa demônio é pastor. Coisa nenhuma. Quem expulsa demônio é um homem ou uma mulher revestida pelo Espírito Santo. Revestido por Deus. Porque o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. Tudo é dele. Então pense no que eu estou lhe falando. Eu tenho prazer em orar. Os pastores têm prazer em orar por você. Mas no final eu sempre digo, irmão, faça disso um aprendizado. Ore por você. Ore pela tua família. Ore pela tua casa. Você está entendendo isso, igreja? Sim ou não? Ore. 1 Coríntios 10, 9 a 11 diz assim, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos. Por quem? Pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos
não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Por isso a palavra do Senhor diz: analise-se, pois, o homem a si mesmo. Não compete ninguém analisar ninguém aqui dentro. Na hora da Santa Ceia aí, eu não vou dar para aquele irmão não, porque aquele irmão, não sei, ele está em pecado. A Bíblia fala isso, irmão? Não. Problema de cada um. Aquele que come e bebe indignamente é réu da onde? Do corpo e o sangue do Senhor. Amados, estas coisas foram escritas para nos servir de memorial, como despertamento, e que nenhum de nós durma espiritualmente. Que você não durma, que estejamos acordados. Nós estamos chegando no fim, irmão. Não tem mais tempo. Nós somos a última geração, preste atenção nisso. A igreja de Cristo hoje é a última geração. Não tem outra ideia. Ele não vai mandar outra palavra. Ele não vai enviar outro Espírito Santo. Ele não vai falar nada diferente do que a palavra já falou. Nós somos essa geração. A geração que está pregando o Evangelho, que depois faz um apelo. Entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida a Jesus. Por que fazemos esse famoso apelo? Eu não gosto muito de apelo, não. Eu prefiro convite. Por que nós fazemos esse convite a você? Porque sabemos que as portas estão fechando. Não haverá mais tempo de brincar, irmãos. Não tem mais tempo de brincadeira. Nós estamos chegando ao fim. Essas coisas foram escritas para nos servir de memorial, querida. Quando vocês estiverem prestes a se inclinar aos desejos carnais, pense no que aconteceu com o povo no deserto. O meu povo perece por falta de quê? Cadê a igreja? Está viva aí? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. O meu povo perece. Começa a ler o que aconteceu com o povo. Você acha que o Deus deles é diferente do nosso? O nosso Deus é maneiro, né? Nosso Deus é light. Nosso Deus é fake. Como é que é o nosso Deus? É um deusinho qualquer? É o mesmo Deus que estava lá. O nosso Deus é o El Shaddai, o Elohim, o Adonai. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. É o mesmo que deu livramento ao povo e que dá livramento a você nesse deserto que você está. Fique firme até o final. Fique firme. Paulo está nos trazendo isso à memória, irmãos. A memória de um povo que tinha promessas. Tinha a promessa de Deus e jogaram tudo fora por se inclinar aos desejos carnais. Quem tem promessa pode morrer sem que elas se cumpram. Hoje eu vim ouvindo um louvor, não tem nada contra não, quer cantar, canta, problema seu. Mas estava lá um louvor. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Gente, e o povo no deserto, pastor? Que foi para lá com uma promessa. Foi com uma promessa de Deus. A terra prometida, Moisés tinha uma promessa. Como que não herda? Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Quem tem promessa de Deus morre, sem herdar a promessa. Tudo depende de você nesse período que você está atravessando no teu deserto. Tudo depende de você, meu irmão. Esse povo perdeu tudo no deserto. Muitos que tinham promessas ministeriais jogaram tudo fora. Mas não tinham promessas? Sim. Perderam as bênçãos do Senhor. Perderam. Por quê, queridos? Porque caíram no pecado. Isso é algo terrível. Se há uma doença que mais atinge, mais afeta a igreja, chama-se pecado. Oh, coisazinha do inferno, irmãos. Coisa do inferno, que quando enraiza no DNA, meu irmão, para tirar aquilo, só o médico dos médicos para operar, e você precisa querer ser operado. Eu quero ser operado, eu quero me livrar desse pecado de estimação. Quantos foram usados poderosamente por Deus, querido, e hoje estão completamente apagados, por causa das decisões erradas que tomaram. Estão apagados, eu não vou falar nome, porque eu não quero nem dar direito à réplica.
Mas nós tivemos aqui na igreja, pregador do evangelho, uma palavra abençoada, estudante, o cara que conhecia a palavra maravilhosamente bem. De repente meu pastor olha e diz, você ficou maluco? Tinha tudo, irmão. Tinha tudo, tinha palavra, tinha tudo, pregador do evangelho. E aí, querido? Como quem tem a promessa de Deus não morre, não? Isso é morte espiritual, querido. A morte foi espiritual. Pior do que a morte física. Pior do que a morte física. Eu quero morrer agora, mas quero morrer salvo. Quero morrer com Cristo. Antes com Ele do que sem Ele, irmão. Toda a promessa de Deus vem seguida de um mandamento. Por exemplo, para você abrir a porta. O que o Senhor manda você fazer? Bater e bater. Toda a promessa de Deus vem seguida de um mandamento. Para encher o celeiro, o que o Senhor manda você fazer? Abre os celeiros, alargue os celeiros e o Senhor encherá. Não é assim? Há um mandamento. Para dar crescimento, um planta, outro rega e o Espírito dá o crescimento. É assim, irmão. É assim que acontece. Para Deus sarar a terra, é necessário buscar o Senhor. Senhor, sara a minha terra, sara a minha casa, sara a minha família. E o Senhor diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quanto se chama pelo nome do Senhor aí? Você se chama pelo nome dele? Você é cristão pelo nome? Eu sou cristão, irmão. Pelo nome, eu sou crente, eu sou cristão, sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas ele dá uma advertência. Se o meu povo se humilhar, o que é necessário, Naamã? Humilhação. Você tem que se humilhar, Naamã. Não adianta você ir com essa soberba não, porque essa soberba tu só vai dar um mergulho. Então o Senhor te dá uma ordem, dá 7. De que maneira eu mergulho? Eu tenho que me humilhar. Se humilhar e orar, me buscar e se converter de quê? Desse pecadinho aí de estimação aí. Tem que se converter, tem que abrir mão disso. Ah, mas é tão difícil, não quero saber, irmão. Abre mão disso. Abre mão disso. Porque existe um espírito que está lutando pela tua vida. Viu? Existe um que quer ceifar a tua vida, quer acabar com a tua história. Existe um, mas existe um Deus todo-poderoso que diz para você, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Deus tem algo novo para você, querido. Deus tem algo bom para nós. 2 Crônicas 7,14 diz exatamente isso. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. A partir do momento que eu me converto, que eu abro mão dos meus pecados, então ele ouve do céu, ele perdoa os meus pecados. E o que mais? Sara a tua casa, a tua família, sara a tua igreja. Irmãos, é necessário a conversão genuína. É necessário reconhecer, Senhor, eu errei, eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Mas há algumas características do deserto que muitas vezes nós passamos ou estamos passando por ele. Não há crente que não passe pelo deserto, irmão. No deserto nós somos moldados. Como eu falei hoje pela manhã, nós somos moldados como um barro. Né? A vida a gente fala, Senhor, faz de mim um vaso, quebra-me por dentro. Não fale isso da boca para fora, porque o Senhor quebra mesmo. Ele quebra. Porque é impossível Deus abençoar um homem grandemente sem que antes ele o quebre gravemente. É isso. Deus quer te abençoar grandemente. Agora ele tem que quebrar, irmão. A questão é que ninguém quer ser quebrado. Está entendendo, irmão? Deus tem que quebrar. Deus tem que amassar o barro. E amassar com a mão mesmo. É barro. Viu? É barro, não é ouro, não. É barro. Aí Deus amassa aquilo e transforma em um vaso novo. Ele quebra esse vaso de desonra e transforma num vaso de honra. Olha como nosso Deus é bom, querido. Nosso Deus é poderoso. Amados, cerca de 20% da superfície continental da Terra é desértica. Sendo uns menores e outros maiores. E o que eu posso trazer para a nossa vida? A nossa vida é assim também. Uns estão atravessando um deserto imenso, outros já estão no final dele. É só um monte de terra. E você precisa chegar ao final, porque é no final que o Senhor te concederá a vitória. Um dos significados de deserto é terra inabitada. Presta bem atenção nisso, amada igreja. Um dos significados é terra inabitada. Ou seja, não foi feito para ninguém firmar uma moradia. Porém, os desertos são necessários. No deserto você não leva mobília.
No deserto você não leva nada para lá. Você vai para lá sozinho. Tanto é que o povo no deserto, o que fazia no deserto? Eles levantavam o templo, levantavam acampamento e depois eles desfaziam tudo e caminhavam. O que você precisa fazer nessa noite? Começa a desmontar, querido, desmonta os troncos, enrola a lona e caminha em nome de Jesus. Para de ficar parado nesse deserto. Deserto não é hotel. Quando você vai para o hotel, você vai para passar uns dias. Você não leva nada para o hotel. O que você leva para o hotel, pastor? Eu levo minhas roupas. Mas tudo fica lá. Os móveis ficam lá. Porque é lugar de passagem. Não é lugar permanente. Deserto não é lugar para você permanecer lá. Deus quer te tirar desse deserto hoje. Hoje. Mas tudo vai depender de quem? Fala assim, de mim. É isso aí, irmãos. Existem desertos que passamos, cuja impressão que temos é que não vai mais acabar. E o inimigo, ele está aí mesmo para colocar isso na tua cabeça. O inimigo está aí para dizer para você, nada, esse deserto que você se encontra é muito difícil sair dele. Há alguma coisa difícil para Deus, irmão? O que é difícil para ele? Morto de 4 dias, sai Lázaro, saiu ou não saiu? Existe alguma coisa difícil para Deus? Não, irmão. Para o sol e para a lua, é difícil para Deus? Um Deus que tem o controle de tudo na palma das suas mãos? Existe coisa difícil para Ele? Os montes estão na palma das mãos, toda a água do planeta está na palma das mãos, o céu é medido a palmas. Imagina esse Deus. Deus que olha para o céu e fala 1, 2, 3 palmos, pronto, é todo o céu. Tu imagina o poder desse Deus, o tamanho desse Deus que você serve. Tu imagina isso, querido. O deserto não é lugar para você ficar. E faltam poucos dias. Você pode agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado pelo meu deserto. Nós seremos muito melhores depois do deserto, irmão. Deserto é lugar de treinamento, é escola de profeta. Deserto não é cemitério de crente. Deus não te colocou lá para você morrer nesse deserto. Deus te colocou lá para você aprender. Não é para te destruir, é para te construir. O deserto serve como construção e o construtor é Ele. É Ele, que Deus te quebre mais nesse deserto, que Deus te transforme num vaso melhor, que Deus faça isso com a nossa vida, em nome de Jesus. Deserto não é para desmoronar seu ministério não, irmão, mas é para enraizar, é para te fortalecer. O deserto é o processo e o ministério é só o final. Deserto é o processo, é o aprendizado. Ah, eu quero ser pastor. Quer ser pastor, meu irmão? Então passa pelo deserto, passa pela moenda, passa pelo barro, seja amassado no barro. Você acha que é fácil? É fácil. Eu quando olho para essa igreja, queridos, preste bem atenção nisso. Eu vou falar porque o Maurício não está aqui. E a gente sabe da história e podemos falar. Quando essa igreja começou, Deus pegou o teu pastor, o nosso pastor, e colocou ele no deserto. Como assim, pastor? Colocou ele lá numa igreja pequenininha, onde na porta da igreja tinham fezes na porta da igreja. Você sabia disso, irmão? Não sabia não, né? Muitos são da antiga e sabem disso. Deus colocou fezes lá. Eu fiquei interpretando isso. Eu quando escrevi essa mensagem, eu falei, meu Deus, era o deserto do Maurício. Colocou fezes ali para ver se ele ia murmurar com as fezes. Vai murmurar? Pois você vai encarar, meu filho, uma arca. Você vai ter uma arca e dentro da arca tem mau cheiro, sim. Tem mau cheiro e você vai ter que suportar o cheiro das suas ovelhas. Você está entendendo isso, irmão? Suporte o cheiro das ovelhas. Estava treinando, era um treinamento. Eu custei entender isso, hoje eu entendo. Aí todo dia ele limpava aquilo, ele e a esposa. Limpava aquelas fezes todas. Armava uma tenda para colocar crianças ali. Sabe o que a nossa igreja tem hoje, irmão? Você pode apontar suas mãos para lá? Aponta para lá. Aponta para lá, abençoa aquele lugar. Hoje nós temos um prédio. Mas tudo começou em meias fezes que deviam ser limpas. Tudo começou naquela tenda. Foi ali que começou. Não foi mole não, irmãos. Hoje você está chegando aqui, encontra ar-condicionado, encontra cadeiras confortáveis, mas não foi assim o tempo todo. Depois ele foi para um outro lugar. Depois ele foi lá para... Como é que é, pastor? Para a rua São Cristóvão, lá para a galeria, onde tinha uma endemoniada que jogava o que na cabeça do povo? Jogava urina na cabeça do povo. Era o deserto. Era o deserto. Muitos ali diriam, sabe o que, irmão? Não, Deus não me trouxe aqui para limpar fezes, não. Deus não quer isso comigo, não. Muitos teriam desistido no meio do caminho.
Mas hoje você contempla esse espaço, irmão. Porque alguém passou pelo deserto. Alguém passou pelo deserto. Para você desfrutar de tudo que está desfrutando hoje. Passou pelo deserto. Você hoje desfruta da vida eterna, da vida em abundância, porque Jesus passou pelo deserto. Você está entendendo? Encarou a morte, esvaziou-se completamente, foi sepultado e ao terceiro dia, aleluia, ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou e ele está vivo porque ele venceu o deserto. Ele é vencedor, irmão. O deserto não é lugar de você ficar, é a escola do Espírito Santo. Não faça acampamento nesse deserto, vai mais adiante. Ou seja, não desista da tua caminhada. Não desista. Está difícil, pastor, está doendo, você não sofreu mais do que Jesus sofreu. E ele foi até o final, até a cruz ele foi. Ninguém aqui sofreu mais do que o nosso Senhor. Ninguém. Ninguém pagou um alto preço como ele pagou. Para de dizer que você está pagando preço. Tu não paga preço coisa nenhuma. Você devolve simplesmente uma vida para o Deus que te abençoou. Está dizendo, Senhor, eis a minha vida aqui, Senhor. Eis a minha vida, Senhor. Porque o preço foi pago na cruz. Na cruz o Senhor pagou esse preço. Então, não murmure. Simplesmente glorifique a Deus. Simplesmente louve a Ele. Louve ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. O Senhor está com você a todo tempo, irmão. Durante a caminhada pelo deserto. Não para, não desista. Não murmure. E tu verás as maravilhas do Senhor. E eu quero encerrar lendo esse capítulo aqui com você. Deuteronômio capítulo 8. Acompanha comigo aqui. Se você puder ler comigo, meu irmão, com certeza você vai ser ricamente abençoado. Acompanha comigo essa leitura. O que diz aí? Cuidareis. A igreja está aí, irmão, em nome de Jesus, querido. Desperta tu que dormes. Vamos lá. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar. Isso que não gostamos. Para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou. Com quem, meu irmão? Te sustentou com maná. Ele te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Nunca envelheceu as tuas vestes, querido, em nome de Jesus. Quantos anos esse povo ficou no deserto? Você já imaginou roupa crescendo? Imagina isso, queridos. Mas foi exatamente isso, não envelhecer as suas roupas, não envelhecer os seus sapatos. O Senhor cuidou daquele povo dos pés à cabeça. E diz aqui, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Podólogo morria de fome. Falência da podologia. Não doeu o pé. Você já imaginou o que é andar no deserto, querido? Olha, andar no asfalto já é complicado. Imagina no deserto. Pastor, você já imaginou isso? Você imaginou a gente com esse pé que não bota pé no chão de jeito nenhum? Eu já tiro do sapato, já meto no chinelo, é assim que eu faço. O povo está lá andando no deserto, poeira, comendo poeira. E o que mais? Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Verso 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de água, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra em que comerás o pão
sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Final do deserto, Deus tem bênção para a tua vida. Meu irmão, fica firme nisso. Nada faltou ao povo durante todo o tempo no deserto. Eles tinham pão, eles tinham carne, coluna de fogo. Eles tinham tudo a seu favor. E murmuravam. E murmuraram, irmãos. Meu Deus, que povo. E eu fico pensando em nós aqui. Será que nós somos exatamente assim? Deus está te abençoando, Deus está te renovando e tu está murmurando nesse deserto. Não faça isso. Creia, confie no Senhor. Confia nele, irmãos. Cadê o ministério de louvor? Cadê meus bonitinhos? Muitos precisam passar pelo deserto por não ter aprendido a baixar a cabeça, irmão. Muitos precisam do deserto porque ainda há soberba no coração, ainda há muita vaidade. Aí precisa passar por esse deserto. No deserto nós aprendemos a engolir o orgulho, aprendemos a engolir a soberba, aprendemos a viver em comunhão. Eles todos comiam do maná. É no deserto que a gente aprende. Não é uma vida individual. É no deserto. A gente aprende tudo isso. No deserto aprendemos a viver pela fé, na certeza de que o maná que caiu hoje vai cair amanhã. O maná vai continuar caindo até a hora que você sair desse deserto. Deus te sustentará nele. Eu quero estar abençoando a tua vida, convidar você a ficar de pé. Mas eu quero abençoar a tua vida com uma oração, irmãos. Amado, se você está passando por um deserto, diz, pastor, está difícil para mim. Quero te convidar a vir aqui à frente, quero orar por você. Pastor, estou passando por um deserto. Pastor, eu já passei pelo deserto e agora eu estou na reta final. Vem aqui à frente também. Vem aqui à frente. Pastor, estou começando a entrar no deserto. Está difícil. Está do teu lugar, irmão. Está do seu lugar. Vem aqui à frente. Vamos orar. Deus pode. Deus pode fazer infinitamente mais. Você nem imagina o que Deus fará com você nesse deserto. Você nem imagina. Deus te abençoe, Wellington. Que Deus abençoe sua vida. Pai, em nome de Jesus. Esse é o teu povo, Senhor. Eu não sei quantos estão no deserto, quantos já saíram dele. Eu não sei a luta dos teus filhos, Senhor. Mas eu lhe peço algo nesta noite particular, Deus. Fortaleça teus servos no deserto, para que eles possam chegar à reta final, Senhor. Chegar lá do outro lado e poder fincar uma bandeira e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Fortalece teus filhos. Toma as tuas famílias em tuas mãos, Senhor. Entra, Senhor, nesse propósito de renová-los. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão?